Ainda em pé, vamos receber esse servo de Deus, dando uma salva de palmas a Jesus pela sua vida. Aleluia. Levante suas mãos aos céus se você puder. Você pode levantar suas mãos aos céus. Feche os seus olhos. O mais alto que você pode nessa noite. Nós damos honra, glória ao nome do Senhor Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Eu queria somente o teclado e a voz da igreja. Levante suas mãos, levante bem alto assim, declare: queremos o teu nome. Levante mais alto a sua voz, Ele quer te ouvir nessa noite. Engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno. Somente as vozes declarem, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno e céus. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus essa noite? Pode ser mais forte para Ele nesse lugar? Você pode se assentar um pouquinho, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Queridos, nós estamos muito gratos ao Senhor nessa noite, por esse final de semana que eu creio que será tremendo. O meu coração veio ardendo de perspectivas, né?
as nossas expectativas não são capazes de mensurar o que o Senhor é capaz de fazer. Mas as nossas perspectivas podem nos levar a um lugar palpável, tangível e consolidado no Senhor, né? São 3 anos de ministério aqui, e eu creio que é um tempo novo para essa igreja, é um tempo novo para essa liderança, um tempo novo para essa juventude. Amém? Queridos, eu quero deixar as apresentações para amanhã. Eu não vou falar nada sobre mim hoje, eu quero falar sobre Ele. Amém? Quantos vieram aqui para ouvir sobre Ele? Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Quero louvar o Senhor pela vida da Camila, que sempre tem nos tratado assim com muito carinho, com muita atenção. Sempre tem pensado em nós ali em Belo Horizonte. Pastor, sua esposa, que me receberam na sua casa ali, que é um pedaço do céu ali realmente, um pedaço do céu. E hoje à tarde eu tive um tempo tão precioso de busca da presença do Senhor. Eu entrei naquele quarto ali pensando assim, eu vou entrar aqui, eu vou descansar total, aqui, vou descarregar a semana. Mas quando eu entrei no quarto, eu senti tão forte a presença do Espírito Santo que não deu. Eu fiquei lá só comendo, bebendo e deixando os anjos do Senhor liberar sobre nós, né? E eu quero te falar que há anjos garçons aqui para te servir nessa noite. Você crê nisso? Se você tem fome de Deus e sede de Deus, você vai se alimentar nessa noite da palavra poderosa do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Existe um texto muito precioso aqui nessa palavra. Diz assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque a maneira que o Pai fizer, o Filho semelhantemente fará. Tem alguém vivo aqui essa noite? É porque você está de máscara, às vezes quando alguém está morto do lado, você sente um cheirinho de formol, né? Mas se você tirar a máscara, você vai ver que não tem ninguém cheirando a formol aqui, está todo mundo vivo. Glória a Deus! Então presta bem atenção, vou ler novamente. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque a forma que o Pai fizer, o Filho semelhantemente o fará. Queridos, nós temos vivido uma era onde identificar aquilo que nós estamos vivendo é muito difícil, é muito confuso. Se nós estamos vivendo uma transição geracional, se estamos vivendo uma sobreposição de eras, se está passando uma geração e entrando outra, então nós estamos vivendo um tempo muito confuso de entendimento. E uma das coisas que mais tem sido abalada nessa geração, e quando eu falo geração, não estou falando da geração dos teens, da juventude, dos adultos, eu estou falando das gerações que estão caminhando juntas. Independente da faixa etária de idade, o que mais tem sido abalado nesses tempos é a identidade das pessoas. Nós temos visto as pessoas em conflito de identidade violento, já não sabem mais de quem são, para onde vão, de onde vieram. E nós esquecemos que o nosso manual do fabricante, o manual que nos direciona para vivermos bem aqui na terra e descobrirmos a respeito da nossa identidade, a respeito de quem somos, está aqui. Na verdade, nós precisamos agora voltar para esse lugar, porque durante muito tempo tem sido falado tantas coisas e tantas outras doutrinas têm se estabelecido, tantos outros ensinamentos têm se estabelecido, e a essência do Evangelho vem se perdendo no meio de tantas falácias de homens, tantas falácias de estudos científicos que nada superam as Escrituras. Então eu quero começar dizendo para você, chegou a hora de voltar para a Bíblia. Sabe por quê? Porque não existe avivamento sem reabibliamento. Nós queremos e gritamos todos os dias por um grande avivamento do Senhor, em que as pessoas vão se prostrar, se arrepender, se render, multidões e multidões serão restauradas, mas sem reabibliamento não existe avivamento, não existe reavivamento, não existe mudança de vida, não existe transformação da maneira de pensar.
Porque nós temos tido tantos referenciais que falam a palavra, mas o seu caminhar é diferente do que o que a palavra que eles estão falando diz. Quantos conseguem me entender o que eu estou falando aqui? Amém? Espero não deixar nenhuma dúvida com você. É muito fácil você ser profundo em um conhecimento, simplesmente para se tornar profundamente reconhecido. É muito fácil você falar coisas profundas sobre Deus, tendo uma vida rasa com Deus. É muito fácil você cantar coisas profundas sobre Deus, nem sequer conhecendo a Deus ou tendo vida com Ele. Por isso nós precisamos também, a segunda coisa, tirar os nossos olhos de alguns referenciais humanos. E não somente voltarmos para a palavra, mas também voltarmos para a oração. Porque sem palavra e sem oração não há avivamento. Sem palavra e sem oração não há transformação de mente. Sem palavra e sem oração tudo não vai passar de uma transformação, uma mudança momentânea. E Deus não nos chamou para melhorar. Deus nos chamou para sermos transformados, curados, restaurados pelo poder do Espírito. O Evangelho não consiste em meras palavras ditas dentro de contextos de psicologia, dentro dos contextos de curas emocionais e tantas outras coisas. O Evangelho consiste na manifestação do poder de Deus. E a nossa oração nesses últimos dias tem sido para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Quando eu vinha para cá, quando a Camila falou comigo, eu disse: Senhor, o que o Senhor tem para falar com aquele povo naquele lugar? E o Senhor falou: eu quero os acontecimentos de volta. Alguém pode dizer amém aqui? Eu vou logo pedir para você fazer uma coisa essa noite. Estenda as suas mãos aqui para mim, por favor. Bem alto, com força, com autoridade. Você não está com Covid-19 não. Levanta assim, ó, né? Levanta assim, diga assim, ó: Deus, se o Senhor tiver que usar alguém nessa geração, e for só uma pessoa, por favor, use o apóstolo Natanael. Muito obrigado, é isso que eu quero. Você prestou atenção no que você acabou de falar? Quando eu cheguei aqui, que eu me deparei com aquela camisa do leão ali na camisa do missionário, eu falei: isso aqui é da África. Isso aí é originário da África. E a gente conhece alguém apaixonado quando a gente se encontra com um. Apaixonado por aquilo que Deus é apaixonado. Ama aquilo que Deus ama, e Deus ama vidas. Deus ama pessoas, muito mais do que qualquer estrutura. Deus ama pessoas. E quando eu entro numa igreja como essa, que é menos estrutura e mais acontecimento, menos estrutura e mais paixão, menos estrutura e mais pessoas desejando buscar o Senhor, eu tenho certeza que logo, logo, paralíticos vão andar nesta casa, cegos vão enxergar nessa casa, surdos vão ouvir nessa casa, e os miseráveis vão se tornar pessoas abastadas. Por quê? Porque existe fogo de Deus aqui, existe paixão de Deus, existem pessoas que estão desejosas pela palavra e não mais por um entretenimento. E quando eu olho para o leão naquela camisa, brada uma voz dizendo: eu não sou leão de circo de entretenimento, eu sou o leão que ruge na terra para transformar gerações, nações, vidas. Ele não é leão de entretenimento. Chega de tanto falar de um leão da tribo de Judá que não conhecemos. Chega de tanto falar de um leão da tribo de Judá que não transforma a nossa maneira de pensar. E eu estou generalizando aqui, queridos, entende? Generalizando, porque é isso que nós temos escutado, temos visto ao redor do Brasil e no mundo, antes da pandemia começar. Eu tive o privilégio de ir em alguns lugares e, ao mesmo tempo, tive o desprazer de ver acontecendo um verdadeiro circo dentro da igreja. Um verdadeiro mover de entretenimento gospel, para que as pessoas tivessem uma razão para ir para a casa do Senhor. Quando Davi dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, pelo simples motivo de chegar naquele lugar e celebrar ao Senhor com alegria. Porque Deus não vem aonde Ele é tolerado, Ele vem onde Ele é celebrado. Ele não vem onde nós simplesmente toleramos a sua presença. É como eu cheguei na casa dos pastores hoje, e o pastor foi me receber na porta, me conduziu até a mesa, disse: fique à vontade, você é bem-vindo aqui, pode comer à vontade. Eu já me senti honrado ali já. Aí a pastora disse assim: agora você vai lá para o quarto de cima. Falei: lugar de águia, torre.
Vamos para cima. E foi para cima. Cheguei, já me senti honrado também por estar no quarto de uma das filhas da Camila. Sabe, queridos, essas coisas nos vão mostrando o quanto Deus cuida de nós. E o reino de Deus é mais poder, é mais fogo do que palavras. Do que palavras. E Jesus, quando ele veio na terra, ele veio para estabelecer e nos ensinar princípios. Princípios são valores importantes e falam do início de tudo. Quando nós não conhecemos o início das coisas, nós também não vamos saber como elas terminam. Por isso muitas pessoas terminam as coisas de Deus do seu jeito. Aí nós vamos ver o apóstolo Paulo falando aos Gálatas lá, como que vocês querem terminar na carne algo que começou no Espírito? Como que vocês pretendem terminar algo que Deus começou? Na verdade, eu quero te falar que aquilo que Deus começou, é Ele quem vai terminar. Será que você pode levantar suas mãos aos céus e dar glória a Deus aqui nessa casa? Aquilo que Deus começou, Ele nos permite participar, mas quem vai terminar é Ele. E princípios são coisas tão importantes para nós. Eu via esse período de pandemia tantas lives, né? Tantas lives aconteceram e eu acompanhei algumas lives aqui do ministério de vocês. Não só acompanhei, como participei de uma, se eu não me engano. E tantas lives aconteceram e tantas palavras foram ditas. A grande questão é, será que dentro dessas palavras ditas haviam princípios reais que geraram transformação na vida das pessoas ao ponto delas dizerem, eu quero, ainda que a pandemia não termine, ainda que essas coisas não aconteçam, eu me alegrarei no Senhor e eu vou buscar o Senhor no meu lugar secreto? E Jesus vem como representante do reino de Deus, do reino do seu Pai, trazer uma informação preciosa, que inclusive é uma informação que se estendeu para estudos científicos, porque o próprio Deus, Ele é o dono da ciência, sim ou não? Então quando Jesus vem e diz esse texto, filho nada pode fazer de si mesmo, ele diz em verdade, ou seja, é uma verdade que não se muda, é uma verdade fundamentada, é uma verdade estabelecida, é um princípio do reino de Deus. E esse princípio é tão interessante que todas as vezes que nós quebramos princípios, Satanás nem precisa se levantar contra você, porque o próprio princípio quebrado se encarrega de quebrar você depois. Todas as vezes que você quebra o princípio da verdade, a mentira vai te arrebentar. Quando você quebra o princípio da fidelidade, a infidelidade te arrebenta. Quando você quebra outros princípios, esses princípios quebrados, uma hora ou outra, vão acabar arrebentando com você, e você muitas vezes diz, não foi Satanás, foi o diabo que se levantou com todo o inferno, e muitas vezes foram apenas princípios quebrados, princípios que não foram percebidos, conhecidos e obedecidos. E Jesus diz isso, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai fazer. E quando nós olhamos assim num paralelo mais natural, eu não sei quantos aqui têm filhos, né? Eu tenho só 3, eu queria ter tido 12, mas quando... Vocês estão rindo por quê? Como um bom nordestino, eu queria ter tido 12. Mas quando eu conversei com minha esposa sobre isso, ela disse, 12 não, você não vai ter nenhum. Eu falei, mas como que eu não vou ter nenhum? Ela falou, quem vai ter sou eu. E eu só quero 2. Só que o Senhor nos deu 3. Então eu tenho 2 meninas e um garoto. A minha mais velha está com 17 anos, faz 18 em janeiro. A do meio tem 12, faz 13 agora em setembro. O outro tem 10, o Pedro vai fazer 11 em outubro. E eu já vou fazer 20 anos de casado. E é interessante que dentro desse contexto aqui, eu prestei atenção a algo dentro da minha casa, que faz jus a esse princípio. Não sei quantos são pais aqui, com certeza tem pais aqui, mas tem filhos também. Os pais dizem para os filhos assim, olha filho, não faça isso. O filho vai lá e... O filho vai e... Não coloca o dedo aí nesse interruptor. Se você colocar o dedo nessa tomada, você vai levar um choque e vai morrer. Já viu que tem mãe profeta? É. Umas mães adivinham que dizem, você vai botar o dedo aí, você vai morrer, vai quebrar o braço, é o pior que acontece.
Porque palavra de mãe funciona. E eu me lembrei de um dia que eu estava preparando um almoço na minha casa, minha esposa saiu de casa, ela havia ido para um encontro de mulheres, e eu fiquei cuidando da minha filha do meio, nesse dia, ela tinha acho que 4 ou 5 aninhos, e ela já estava já naquelas passadas dentro de casa, andando de um lado para o outro, e as nossas tomadas todas eram assim, mais ou menos na altura do tórax aqui, e eu nunca imaginei que a minha filha fosse capaz de puxar uma cadeira, um banquinho, subir nessa cadeira e colocar uma chave numa tomada. Ela pega a chave, coloca na tomada e eu estou aqui preparando o almoço, tranquilo. De repente eu escuto um grito, pá, e a queda. E eu virei, deixei tudo para lá, olhei, estava lá minha filha gritando no chão, tremendo. Tipo assim, o que foi isso? Eu não sei o que é isso, nunca passei por isso. E eu fui explicar para ela, minha filha, isso aqui dá choque, isso aqui mata. Se você colocar isso aqui de novo, você pode até morrer. Nunca mais você faça isso, minha filha, pelo amor de Deus. E a minha filha estava lá no chão, eu consegui levantar, lá acalmei minha filha. Passaram-se 15 minutos, eu voltei para o fogo, né? Tinha queimado alguma coisa já, tinha perdido alguma coisa lá, e eu voltei para fazer o que eu tinha que fazer novamente. Queridos, não deu 5 minutos, outro grito, pá! Você está rindo porque não foi com você, mas foi outro choque pior do que o primeiro. E eu como pai falei o que para ela? Minha filha, eu já te disse, eu acabei de te explicar, falei para você. Quantos anos ela tinha? Adianta explicar alguma coisa assim para uma criança de 4 ou 5 anos de idade? Adianta explicar? Você pode até explicar, mas eu te digo, eis que eu te digo, que ela vai fazer de novo. Você fez de novo. E não fique assustado com o que eu vou falar, não. Não adianta falar com 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 40. Se o pai estiver dizendo para o filho com 40 anos, filho, não bebe, não faz isso, porque você vai morrer. O cara diz assim, eu bebo até hoje, não morri. Eu faço isso até hoje. Sabe o que eu estou querendo falar para você? Que muitas vezes você fala aqui e sai aqui, não adianta falar. Jesus está dizendo que o princípio é o exemplo, modelo. Aquilo que se vê, se aprende muito mais fácil, mais rápido do que aquilo que se escuta. Sabe por quê? Porque se eu não dou a devida atenção àquilo que está sendo dito, a minha memória entende que aquilo não é importante e eu não vou aprender. Vou te dar um exemplo, você está me ouvindo agora, mas se a sua cabeça estiver no TikTok, no Twitter, no Instagram, lá no WhatsApp, ou em qualquer outra coisa, a sua mente vai dizer para você, o que esse cara está falando aí em cima, não é importante para você. Mas se você entender que isso é importante para a sua vida e vai te levar a um nível mais alto em Deus, porque Deus tem dimensões mais altas para a sua vida, Deus tem lugares mais altos para você, só que se você não entender isso, você vai descartar a minha fala. Assim como você já descartou falas de muitos homens de Deus que subiram aqui. E talvez você diga, por que eu já estou há tanto tempo na igreja? E eu continuo passando por tantas situações difíceis, princípios quebrados, não aprendidos, às vezes escutados, mas não colocados em prática. E Jesus está dizendo algo para os seus discípulos que no primeiro momento eles não compreenderam, porque os discípulos eles precisavam de um tempo para conseguir compreender o que Jesus estava falando. A multidão não entendia de jeito nenhum. A multidão ficava maravilhada, porque Jesus chegava lá e fazia um milagre, tocava, aí alguém andava, tocava, o outro enxergava, fazia, então eles ficavam maravilhados, e nós somos da mesma espécie. Quando a gente lê o Evangelho, ou os Evangelhos, né, eu me lembro que no ano de 2014, eu sempre gostei muito de ler livros, e essa é uma geração que gosta muito de ler livros. Diga assim comigo, ó, cuidado. Diga assim, ó, cuidado. Diga bem forte, cuidado. Você está falando com o vizinho, não, você está falando com você mesmo. Diga assim, ó, cuidado. Eu não posso trocar a Bíblia por livros. Esses dias eu estava
ouvindo uma palavra e o cidadão falando sobre ofertas. Aí ele disse assim: está escrito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, como está escrito no livro do Luciano Subirá. Eu falei, bom, eu achava que isso estava na Bíblia. Porque se você focar somente em livros e não buscar na palavra de Deus, você não vai saber quem é o autor e qual é a fonte. Você vai saber quem foi o escritor do livro. E eu era fascinado por livros. Eu trabalhei como gerente de uma biblioteca, de uma livraria cristã. E por 3 meses seguidos, Camila, eu deixei de receber salário para comprar livros. Montei a biblioteca dos sonhos, cheio de todo o conteúdo que você possa imaginar. E um dia o Senhor falou assim, ó, pega todos os teus livros, coloca todos eles dentro de caixas, veda as caixas, e eu vou te indicar 4 livros. Eu falei, qual, Senhor? E ele falou assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu vou te dar um bônus, Atos dos Apóstolos. E eu falei, como assim, Senhor? Mas eu já li. Eu falei, não, esquece tudo e leia Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E no ano passado ele falou, 365 dias do ano, leia Efésios, do 1 ao 6. E hoje eu entendo por quê. Essa é uma era que nós precisamos orar, cantar e proclamar Efésios. Sabe, queridos, e a minha atenção sempre foi para quê? Para as obras, para as palavras. A minha atenção era voltada para as obras, para as palavras, para os milagres. Eu voltava a minha atenção, pastor, para essas coisas. E eu disse, nossa, que lindo, Jesus curou aqui o leproso, nossa, que maravilha, eu já vi isso, já ouvi isso, nossa. Vinham coisas novas, mas o meu foco qual era? Eram as obras. Por quê? Porque nós somos pessoas de obras. Se nós não fizermos alguma coisa, o ócio nos faz nos sentir culpados. Você já percebeu isso? Se eu não estou fazendo nada, parece que Deus também não está. E eu fico me sentindo culpado, porque eu estou vendo o irmão fazer e eu não estou. Eu não estou desfrutando da graça de Deus e entender que eu só preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E aquilo que eu vi o Pai fazer. Se eu não vi o Pai fazer nada, eu não tento fazer nada, porque senão eu vou fazer errado. Quem está entendendo aqui? Onde é que eu vou ver o Pai fazer? Na palavra. É isso aí. Vamos ver se a gente reage aqui, porque é só dando glória que a pandemia vai acabar, não é vacina não, tá? Isso, pode dar glória que a pandemia vai embora, assim, ó. A gente fica esperando vacina, não sei de onde, né? Nós já somos vacinados pelo sangue do Cordeiro, já somos vacinados pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ah, pastor, é porque o senhor ainda não pegou Covid. Eu acho que eu fui o primeiro daqui do Brasil. Ninguém sabia nem de notícia de Covid. Eu estava no Acre, quando eu voltei, já voltei morrendo, já falta de ar, sem respirar, com tosse, com gripe. Eu falei, amor, estou com mal-estar aqui. Fui no médico, ninguém sabia de nada. Depois eu descobri que provavelmente foi Covid. Talvez até você já teve e nem percebeu, porque o sangue do Cordeiro está circulando dentro de você. E aí, os meus olhos para as obras e tal, e um dia o Senhor falou, filho, para de olhar para as obras, para de olhar para os feitos, não olhe apenas as palavras, mas olhe para a causa. A causa. Por que Jesus falava o que ele falava? Por que Jesus fazia o que ele fazia? Por que Jesus operava o que ele operava? Aí Jesus vem dar a resposta. Eu não faço nada de mim mesmo. Só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho semelhantemente o fará. Mas como é que ele via? Como é que ele sabia o que fazer no dia seguinte? Jesus orava. Você pode dizer comigo assim, Jesus orava. Ele meditava. O que é que está escrito lá no Salmo capítulo 1? Se alguém souber, vai ganhar um prêmio essa noite. Ah, o pastor não vale. O pastor. Filho de pastor também é complicado, né? Mas vamos lá comigo, diga comigo assim, ó. Bem-aventurado. Só os vivos. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como uma árvore junto aos ribeiros cujas suas folhas e tudo quanto fizer prosperará. Mas o que é que ele faz para isso acontecer? Medita de dia e de noite. No quê? Na lei do Senhor. A lei do Senhor precisa ser o nosso prazer, queridos. A lei do Senhor é esta palavra, precisa ser o nosso prazer. Não estou falando da lei cerimonial de Moisés, estou falando da lei do Senhor. O caráter de Deus, da plenitude de Deus, a vontade de Deus precisa ser acessada por nós. Quando nós não acessamos a vontade de Deus, sabe o que é que acontece? Explode uma bomba no Líbano, aí publicam no Instagram: ore pelo Líbano. Aí você vai orar pelo Líbano. Talvez você está gastando uma energia com algo que Deus não mandou você orar. Quem mandou você orar foi o Instagram. Acontece uma situação trágica, aí alguém diz: ore pela situação trágica. Querido, já aconteceu. Agora eu tenho que orar pelas pessoas e como? Eu preciso saber como orar por elas. Será que Deus quer que apenas eu ore, ou será que Deus quer que eu vá até elas? Como o nosso missionário está lá cuidando em um determinado lugar. Se eu não acesso a vontade do Senhor, a minha oração é vã. Se eu não acesso a vontade do Senhor, eu vou gastar energia com aquilo que Deus não me mandou fazer. Aí você diz assim: nossa, o ministério de Jesus foi tão rápido, mas foi tão eficiente, dos 30 aos 33, por quê? Porque Jesus não errava, Jesus não atirava no escuro, Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um propósito, tinha um foco a acertar. Então todos os dias havia um anseio dentro do coração de Jesus como filho do homem, que era buscar a presença do Pai. Jesus deixava os seus discípulos, Camila, deixava um tanto de gente enferma, deixava o povo todo lá e subia a montanha e orar. E dependendo da decisão que ele tinha que tomar no dia seguinte, dependendo do milagre do dia seguinte, dependendo da ação do dia seguinte, Jesus gastava e investia mais tempo em oração ainda. Escute isso, preste bem atenção no que eu vou te falar. O segredo de Jesus acertar, ser pontual e cumprir cabalmente o seu propósito foi exatamente a sua comunhão com o Pai Celestial. Jesus, eu quero ir, né? Tem uma música, né? Quero ir mais fundo. Vê se ele acerta o tom aqui. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória. Qual é a outra parte aí? Tudo que eu mais quero é te ver. Segura aí, pode continuar aí. Como é que você quer e diz que tudo que eu mais quero é te ver se você não ora? Tudo que eu mais quero é te ver e não ora. Tudo que eu mais quero é te ver, não lê palavra. Gasta 3, 4, 5 horas em rede social. Aí as outras 4 horas é estudando para a sua universidade. As outras horas é de novo em rede social. Passa a noite acordado, Jesus te chamando ali na madrugada, querendo ter um tempo contigo, e você está lá na rede social, ou vendo Netflix, assistindo dorama. Não sei nem se vocês assistem dorama, mas fui numa igreja aqui, que eu falei: o que você faz na madrugada? Dorama. Eu falei: que dorama? É drama chinês. Eu falei: drama chinês é a Covid. Negócio de drama chinês, gente, pelo amor de Deus. Começa às 0 horas, vai até às 4 da manhã, e no outro dia está igual um zumbi. Não consegue fazer nada em casa. Chama para estar na igreja morto. Desculpa, querido, nem o inferno está aceitando boas intenções nesse tempo. Você quer as coisas do céu? Está na hora de buscar no céu e deixar de buscar no inferno. Você quer aquele que está vivo?
para de buscar entre os mortos. Acabou. As pessoas querem as coisas do céu, vão buscar no inferno. Quer a inteligência do alto, vai buscar na ciência humana, meramente. Estude, cresça, porque os maiores campos missionários hoje são as universidades. Porque daqui a alguns anos, se você não for missionário dentro da universidade, dentro da escola, nós vamos ter mais médicos ateus do que nunca na história. Mais psicólogos ateus do que nunca na história. Sabe por quê? Porque o campo missionário hoje chamam-se universidades, escolas de ensino fundamental e médio. Deus te chamou para ser pastor lá dentro. Deus te chamou para ser missionário lá dentro, para ser profeta lá dentro. Mas antes disso tudo, eu preciso ser profeta de mim mesmo dentro da minha casa. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Eu te pergunto, você sabe onde fica esse lugar? Que há pessoas que o lugar é tão secreto que elas não sabem onde fica. Onde fica o meu lugar secreto? Meu Deus, será que é no canto da minha sala? Será que é lá no meu quarto? Escute, lugar secreto é na presença. Deus não é Deus de lugares, Ele é Deus de ambientes. Talvez o teu lugar secreto seja dentro de um metrô, indo para o teu trabalho. Talvez o teu lugar secreto é no teu toalete ali, quando você tem um tempo para parar e tomar um banho gostoso, e ali a água vai caindo em cima de você, e você está dizendo: Senhor, me lava agora, me faz mergulhar na tua presença. O pai tem saudades dos seus filhos. Aí você ainda tem coragem de dizer: eu sou filho de Deus. Se o próprio filho de Deus, o que foi enviado dos céus, esse camarada aqui orava todo dia. Você orou hoje? Você buscou hoje? Ou será que você ficou esperando chegar agora à noite para ver se Deus falava alguma coisa com você? Desculpa, quem não busca durante o dia fica surdo à noite, não escuta. Se você não é profético durante o dia, à noite você vai ser patético. As palavras vão ser liberadas e você não vai receber nada. Nada, você vai chegar frio e sair pior. Porque a igreja é lugar de entrega, não é só lugar de receber. Você veio aqui para entregar, sim ou não? Ah, mas eu não trouxe nada. E o seu coração? É tudo que Ele quer. É tudo que Ele quer. Ele não quer seu dinheiro. Se Ele quisesse o seu dinheiro, Ele ia botar você para trabalhar feito um condenado. Aí depois que você trabalhasse bem muito, Ele ia dizer: agora passa para minha conta. Conta do céu, 000. Faz uma transferência aí. Faz um PicPay celestial. Ele não quer seu dinheiro. Ele também não abriu uma fábrica aonde Ele está regimentando funcionários. Você não é funcionário de Deus. Você é filho. Você passa dias sem falar com seu pai aqui na terra. Ah, meu pai morreu. Então tá bom. Você consegue falar com sua mãe? Você tem um tio, você tem alguém que cuida de você. Você consegue passar muitos dias sem falar com aquele que é responsável por você? Pode até conseguir, mas no dia que você for precisar dele, o que vai acontecer? Ele vai dizer: poxa, você só me procura para isso? Eu sei que o Pai Celestial é diferente dos pais da terra. Ele não liga para isso, Ele te dá. E Ele ainda te dá enquanto dorme. Isso não é desculpa para preguiçoso. Eu quero te falar uma coisa aqui, ó. Levante só sua mão assim, ó. Quero te falar isso. Para de correr atrás do que o Pai tem para dar, porque o que o Pai tem para dar e é seu vai chegar. Busque o Pai. Jesus era interessante. Jesus sabia fazer tudo. Jesus sabia fazer tudo. E no entanto, Ele nunca fez nada sem o conselho do Pai. Nunca. Nunca Jesus tomou uma decisão, caminhou, andou sem consultar o Pai, jamais. O grande problema nosso, pastores, meus irmãos, que eu vejo, é que a gente é muito hábil em aprender as coisas. A gente aprende a dirigir, a gente aprende a cuidar da família, a gente aprende a ganhar dinheiro, a gente aprende um montão de coisas, não é verdade? Você nasceu dotado de uma habilidade, de uma capacidade de aprender tão absurda,
que você pode ser aquilo que você quiser ser na sua vida. Você ouviu o que eu estou dizendo aqui? Se eu estivesse dizendo isso aqui na igreja Assembleia de Deus Ágape, o povo estava pulando e gritando aqui, ó, dando brado de glória. Não é na igreja Assembleia de Deus Ágape que eu estou? Então vou repetir. Deus te fez nascer dotado de uma habilidade, uma capacitação divina para aprender tudo e ser aquilo que Deus sonhou para você ser. Mas sem contato com Ele eu não acredito nisso. Sem contato com Ele eu esqueço quem eu sou. Aí vem a crise de identidade. Aí eu começo a tentar aprender as coisas na força do quê? Do meu braço. E a Bíblia diz: maldito, vamos lá comigo, maldito é o homem que confia na força do seu braço. Confia no homem e faz do seu braço a sua força. Maldito, só que as pessoas ensinaram errado, né? Maldito o homem que confia no outro. Faça assim, ó. Dá para confiar no outro sim. O que não dá para confiar é em você. Quando você confia em você, você é maldito. Você acha que você pode tudo e faz tudo e acontece tudo sem Deus. Não é assim. Mas por quê? Porque eu aprendo. Vou te dar um exemplo. Como é o nome do tecladista? Não posso sair daqui não, tem que ficar aqui. O Lucas, ó, Evangelho de Lucas, bem aqui, ó. Acabei de ler aqui, ó. Lucas, quanto tempo você toca teclado? Tem uns 10 anos. Você já precisa olhar para a tecla ainda para saber onde você está tocando? De vez em quando, né? Mas você consegue fazer um montão de coisas sem olhar, não é verdade? Já é um aprendizado o quê? Automático. Eu não preciso ficar pensando, né? Qual tecla preta eu vou tocar para poder fazer aquele som, não. Eu já sei, né? Quantas vezes você ora para tocar teclado? Todo dia. Todas as vezes que você vai tocar teclado, você ora: Senhor, me abençoa aqui, me capacita. Olha aí, tá vendo? Que exemplo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do Lucas. Isso é um exemplo. Mas eu vi também que tem um guitarrista profético aqui, ó. Tem um guitarrista profético do worship aqui, ó. Presta atenção, ó. Diz aí, vem cá. Você toca guitarra há quanto tempo? É você, né? Sim. 12 anos. Qual é o seu nome? Carlinhos. Você precisa ficar olhando para lá enquanto você está tocando, Carlinhos? Muito raro, né? Só frase rápida, né? Mas quantas vezes você ora para fazer um solo? Quantas vezes você ora para fazer um solo de guitarra? Você precisa fazer um solo, aí você vai orar. Quantas vezes? Não tenho vergonha não, é normal, eu também sou guitarrista. Quando a gente aprende a fazer as coisas, a gente para de orar por isso, sabe? A gente para de orar. A gente começa a orar assim: Senhor, me usa nisso, acabou. Mas eu não peço mais a Deus para me capacitar, porque eu já sei, não é verdade? Sim ou não? Quando eu fui tirar minha habilitação, pastor, eu tinha 18 anos. Eu trabalhei, capinei roça, eu fui atrás de limpar a calçada, casa dos outros, subi em cima de telhado dos outros para tirar animal morto, para pegar dinheiro, para não pedir ao meu pai e tirar minha habilitação. Tirei. E eu me lembro que no primeiro dia, na primeira aula prática, eu entrei no carro, eu tinha 50 minutos para ter aula, 50 minutos. Eu entrei no carro, pastora, entrei, e eu fiz assim, ó: moço, posso orar? Aí o moço falou assim: ore, sei seu Deus aí que você vire. Eu disse: ora. Ele não cria em Deus. Você ora. E o Senhor, Pai, tu que estás assentado em alto sublime trono, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, surubim, tudo que tiver aí, Senhor, põe aqui nos pneus do carro, põe aqui no motor, não deixa, Senhor, que nada de mal me aconteça, me capacita, me habilita agora. Eu orei 10 minutos, o supervisor ficou olhando para mim e falou assim: moço, você perdeu 10 minutos de aula. Falei: não tem problema, eu estou seguro. Aí fui lá e ajeitei tudo, né? Segundo dia, ele chegou, olhou para mim, ajeitei espelho, retrovisor, tudo aqui. Bora orar, né? Falei: vou. Só que dessa vez só orei 5 minutos. Por quê? Porque eu já estava me garantindo, né? Já tinha andado a primeira vez. Terceiro dia, cheguei, me sentei no carro. Bom dia, tá, liguei, ajeitei aqui, ajeitei acolá, tá, preparei, puxei o banco, tá, liguei. E ele olhando para mim,
Falei, vamos lá? Você não vai orar hoje? Eu já estava acostumando com a oração. Aí eu falei, meu Deus do céu. Registra aí na sua mente, já que você não trouxe caneta e papel para anotar. Ou então põe no teu celular para você não esquecer. A nossa capacidade de fazer não pode esvaziar o meu lugar de oração. A minha capacidade de fazer as coisas não pode esvaziar o meu lugar de comunhão. Eu não posso ter senso equivocado de dependência de Deus. Não posso. De achar que Deus é Deus só para gente incapaz. Quanto mais capacitado eu sou, mais eu preciso de Deus para não fazer as coisas sozinho. Eu faço as coisas sozinho, eu faço sem Deus, ou faço para Deus. Chegou o tempo que nós vamos entrar numa oração tão profunda, que nós vamos fazer com Deus. Quando a gente faz com Deus, a gente não se cansa. Se a gente faz para Deus, é mais pesado. Se a gente faz sem Deus, é morte. Se a gente faz com Deus, o fardo é suave, é leve. Você não adoece. Você não fica, meu Deus, é pesado demais, eu não aguento, é muita coisa. Lógico, você está fazendo coisa que não foi Deus que mandou, querido. Quem está entendendo até aqui? Está entrando no seu coração? Abra sua Bíblia no Salmo 127, do verso 1 ao verso 1. O que é que está escrito aí? Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, pode falar alto aí que eu estou sem. Se o Senhor não guardará cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o que ele diz adiante: será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus, o quê? Amados, o sono. Quem está compreendendo? Então diga assim comigo assim: se o Senhor não fizer, em vão será o que eu faço. Você vai fazer em vão? Não adianta. Deuteronômio capítulo 8, do verso 17 ao verso 18. Eu já estou quase finalizando. Deuteronômio 8, do 17 ao 18, o que é que diz aí? Vamos lá? E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá o quê? Força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. É o Senhor que te dá força. É o Senhor que te dá força para adquirir poder, para trabalhar, para viver a vida. É Ele que te dá forças. Eu me lembro que eu estava num salão e o moço falou assim: você é crente? Eu falei: sou. Você é pastor, não é? Sou. Rapaz, olha, tudo que eu tenho aqui, Deus não me deu foi nada, eu consegui tudo com o meu trabalho. Eu falei: e o oxigênio? E a saúde? E o nariz? Para respirar. Eu falei: se o Senhor travar o teu ar por 5 segundos, e você ficar sem conseguir respirar, você vai chamar por Ele. Você vai dizer: Deus, esse cara hoje é muito mais crente do que eu. Porque às vezes a gente acha que o que a gente faz é porque a gente sabe, mas se esquece que tem algumas coisas que só Deus pode nos dar, porque Ele é nosso Pai. E em todas as palavras de Jesus, tudo que Ele falava, Ele sempre mencionava o Pai. Ele dizia: o meu Pai que está em mim, o Pai fez isso, o Pai fez aquilo, o Pai fez aquilo outro. E um dia os discípulos ficaram confusos, emparafusados, e disseram: Senhor, quem é este Pai que tanto você fala? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus disse assim: eu já estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me conhecem.
Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai que está em mim é quem faz todas estas coisas. Será que você pode levantar suas mãos? Você quer ganhar a sua rua para Jesus? Você quer ganhar a sua escola para Jesus? Sua faculdade para Jesus? Você quer ganhar a sua família para Jesus? Você quer ser diferente do que o que você é? Deixa o Pai fazer através de você. Mas eu preciso acessar o Pai. João 14 diz esse texto, e lá em João 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Ou seja, nós transmitimos o que procede de Deus. Nenhum de nós estaríamos aqui se o Senhor não estivesse fazendo. Poderíamos até estar, mas nada estaria acontecendo. E eu sinto uma presença tão gloriosa do Espírito Santo aqui. E eu sei que há pessoas que estão no nosso meio aqui que precisam hoje tomar uma decisão de voltar para o Pai. Você não se afastou da igreja, você não se distanciou da igreja, mas você se distanciou do Pai. Você perdeu o contato com o Pai. Imagina você que é filho e ama o seu pai. De repente seu pai está longe, você perde o contato com ele. Há 4 semanas atrás, eu sofri um infarto. Como assim, apóstolo? Sofri um infarto. Eu estava na minha casa, passei 3 dias passando mal, sentindo mal, pressão 24/19, 24 subia, descia, e eu não sabia o que estava acontecendo. Numa quarta-feira de manhã, a minha filha disse assim: papai, faz o almoço para a gente. A filha do choque: faz o almoço para a gente. E eu fui fazer o almoço. Ela disse: papai, faz um estrogonofe. Muito obrigado. Estrogonofe que só o senhor sabe fazer. E eu fui fazer o estrogonofe. Tudo bem, filha, eu vou fazer, estou com vontade também. Muito obrigado, pastor. E quando eu estava fazendo estrogonofe, eu comecei a passar muito mal. Servi os meus filhos, coloquei os pratos à mesa, preparei tudo. E na hora eu senti como se alguém apertasse o meu peito assim, ó. Um aperto, uma roxa, e eu falei: nossa, eu vou morrer. E eu chamei um Uber, falei para minha esposa assim: estou indo no hospital agora, não sei o que está acontecendo não, mas estou indo. Como assim? Falei: estou indo agora no hospital. Por favor, fica com as crianças aí, não sei o que está acontecendo. Eu peguei um Uber, não falei para o motorista o que estava sentindo. Cheguei no hospital já caindo no chão. O pessoal me pegou, me levou. Eu despertei no CTI, ouvindo o médico falar: esse moço infartou, ele está precisando passar por alguns procedimentos. Eu infartei mesmo. Ele falou: moço, você só escapou e está vivo porque Deus deve ter um propósito na sua vida, porque na sua idade o infarto é fulminante. E nós não encontramos nada que possa justificar o seu infarto aqui, mas sua pressão está lá em cima, está subindo, seus batimentos cardíacos estão diminuídos. Você não morreu pela misericórdia de Deus. O médico falou com essas palavras, me aplicou adrenalina, um tanto de coisa aconteceu lá nesse pouco tempo. Passei 5 dias no hospital, voltei para minha casa. Quando eu cheguei em casa, a minha filha, essa minha filha do choque do meio, ela se aproxima de mim chorando e fala assim: papai, se o senhor tivesse morrido naquele dia, eu não tinha conseguido dar nenhum beijo no senhor. O senhor fez um almoço para mim, sentou à mesa comigo para comer. O senhor ia morrer, eu não teria lhe dado um beijo. O senhor saiu correndo, não teria dado tempo de fazer nada. E eu falei: meu Deus do céu, eu nem percebi que saí na pressa e não consegui beijar. Se eu morro, a cabecinha dela ia pensar o quê? Pedi meu pai para fazer um estrogonofe. E ele comeu e morreu, e nem me beijou. Sabe, queridos, nós não temos mais tempo. O tempo que temos é para beijarmos o Pai todos os dias. Você quer fazer o que Jesus fazia? Você precisa buscar o que Jesus buscava. Não olha para o que Jesus fez, olha para quem Jesus buscava. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Pai está te visitando agora. Ele quer te fazer firme no propósito. Ele quer fazer você executar feitos extraordinários. E Ele quer fazer em você também uma pessoa constante na presença do Pai.
te dar direções claras sobre o seu destino, sobre a sua identidade. Feche os seus olhos, não olha para mim. Se o Espírito de Deus está falando com você agora, e falou durante a ministração que você precisa voltar para Ele, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão direita, dizendo: eu preciso voltar hoje para meu Pai. Ah, pastor, mas eu faço tantas coisas na igreja, se eu levantar minha mão vou passar vergonha. Não, vergonha você vai passar se você ficar oprimido, angustiado, e ninguém puder te ajudar, porque acham que você está santo demais. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Levante a sua mão e dê um sinal para mim. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Pastor, como é que eu posso saber se eu me distanciei do Pai? Basta você pensar agora sinceramente: quanto tempo de oração você tem por dia? Quanto tempo de meditação nas Escrituras você tem? Se você não tem nenhum, é porque você